Ei, gente, sabe que dia é hoje? Dia 2 de janeiro de 2018! Feliz Ano Novo! Quer dizer, essa aula só vai sair daqui um tempo, provavelmente lá pelo dia 10, mas eu queria que vocês soubessem que eu estou gravando dia 2 e desejando a todos um ano novo cheio de arte, de sensibilidade, de coisas boas, mágicas. Bem, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Então, a única coisa que eu peço no meu canal, o pagamento que eu peço, aspas, é que vocês curtam o canal, curte aí, né? E que se inscrevam, que fiquem comigo, tá muito bacana. Hoje nós vamos começar o Cinquecento, o ponto alto do Renascimento. Vale dizer que nós temos as 3 grandes estrelas, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Eu vou falar nessa ordem porque é a ordem de idade deles, o mais velho Leonardo e o mais novinho Rafael. Vale dizer que num momento da história, os 3 estavam juntos em Roma. Já pensou? Aqui em Belo Horizonte? Brincadeiras à parte, vamos que vamos. Leonardo de ser Piero da Vinci, que quer dizer filho de Piero, da cidade da Vinci. Da Vinci é um vilarejo, uma cidade perto de Florença, cidade natal de Leonardo da Vinci. Ele nasceu em 15 de abril de 1452, bem no meio do Quattrocento. Gente, Leonardo da Vinci, para mim, é o melhor exemplo de homem do Renascimento. Mas eu não tô falando isso por causa da Mona Lisa, não, tá? Inclusive, quando eu dou aula, eu brinco com os meus alunos, eu falo que é a chata da Mona Lisa. Por quê? Porque quando você pergunta para uma pessoa o que é arte, né, cite um artista, uma obra de arte, eu acho que é unânime Mona Lisa, né? E é óbvio que ela tem o valor dela, nós vamos falar sobre ela, mas Leonardo da Vinci vai muito além de ser um pintor, né? E, inclusive, a pintura era um detalhe na vida dele. Ele fazia muitas outras coisas, não era assim o grande lance da vida dele, igual a gente só sabe ver Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, tá? Ele trabalhava com hidráulica, botânica, física, geologia, engenharia, anatomia. Foi cientista, engenheiro, inventor, arquiteto, escultor, músico, poeta, matemático. Bem, quando ele fazia isso tudo, ele sempre desenhava e anotava tudo que ele pensava, tudo que ele inventava, né? Na verdade, a questão maior do Leonardo da Vinci é a criação, é a ideia, é a razão. Muitas vezes ele deixava isso tudo escrito e óbvio que tinham pessoas, inventores, que o ajudavam na manufatura, né? Na concepção dessa ideia. Com isso, ele desenhou e escreveu milhares de páginas do estudo da natureza, dos pássaros, do universo, de tudo que ele observava. Por isso que eu digo que ele é um homem clássico do Renascimento, aquele que quer conhecer tudo, mas ele não quer conhecer esteticamente, ele quer entender, né? Ele quer saber causas, efeitos, consequências, funcionamento, estrutura, tudo. Foi um exímio anatomista, né? Tinha paixão pelo estudo do corpo humano e também dos pássaros, porque ele achava que um dia o homem ainda podia voar. Então ele observava demais o morcego, a asa do morcego, o mecanismo, né? Como é que aquela asa, naquela forma, conseguia sustentar o morcego para que ele voasse.
E assim ele deixou pra gente um sensacional legado gráfico, né? Com todos esses desenhos, todas essas anotações. E estima-se que são mais ou menos 12 mil páginas. Nossa, é muito pensamento, né? É muita fritação. E cerca de 6 mil páginas dessas 12 possíveis foram guardadas, estão preservadas em Codex, que é o nome em latim do livro. Vocês podem imaginar que esses códices valem hoje milhões e milhões de dólares. E tem uma coisa que é muito bacana também. Ele utilizava o que se chama de escrita reversa, que é, ao invés de escrever da esquerda para a direita, ele escrevia ao contrário, da direita para a esquerda. Algumas pessoas acham que ele fazia isso, que era para preservar, para que não copiassem as ideias deles, né, para que não tivesse plágio, etc e tal. Outras pessoas já acham que era só para diminuir os borrões, porque ele escrevia com uma caneta a tinta e como ele era canhoto, era mais fácil ele escrever da direita para a esquerda e evitar os borrões. Vai saber, né? Mas o fato é que só dava para ler o que ele escrevia com um espelho, para inverter a imagem. Resumindo, essa capacidade de criar e de inventar é que faz dele o gênio que ele é considerado. Em todos os sentidos, né? Porque ele foi para todos os lados que a gente pode pensar e imaginar. E o mais engraçado disso tudo é que ele inventou coisas que só se tornaram realidade no nosso tempo, né? Já nessa época, ele inventou submarino, tanque de guerra, metralhadora, mergulhadores, escafandro, paraquedas, helicóptero, planadores. Nossa, é muita invenção, né? É muita coisa. Olha que interessante, numa época em que os portugueses começaram a se aventurar pelo Oceano Atlântico, né, das grandes navegações, ele inventou o escafandro, que era um aparelho, né, para ajudar a respirar debaixo d'água, que tanto servia para limpar o casco dos navios, como também para sabotar embarcações inimigas. Uma outra invenção dele relacionada à guerra, que é muito legal e mostra pra gente essa questão da observação dele da natureza, é o tanque de guerra. Ele, observando as tartarugas, percebeu que o casco dela era muito resistente e se baseou nessa estrutura para criar o primeiro tanque de guerra, que só foi concebido em 1916, século XX. O cara estava lá no século XVI, final do século XV, início do século XVI. Fez também o que era chamado na época de parafuso aéreo, que hoje a gente sabe que é o helicóptero, né? Que só centenas de anos depois também é que foi concebido. Dessas máquinas voadoras todas que ele inventou, talvez a mais famosa seja a asa delta planadora, que é praticamente a mesma coisa, né, do que uma asa delta que a gente tem hoje. E para isso foi a observação dos morcegos, dos pássaros, que deu a ele possibilidade, né, o conhecimento, a observação que deu a ele possibilidade de criar tantas coisas insólitas, principalmente para a época dele. São insólitas até hoje, se você pensar bem. Portanto, o que a gente conclui? Da Vinci não via diferença ele não fazia uma divisão entre ciência e arte. Ele viu, na verdade, que essas duas disciplinas estavam entrelaçadas e que o estudo da ciência, obviamente, faria dele um artista melhor. Gente, por hoje é só. Aula que vem a gente continua com Cinquecento. Nós ainda temos muita coisa legal para falar. Tchau! Curtindo, inscrevendo, me seguindo. Tchau!